Naná, por que que nós assim, eu, você e os seres humanos temos tanta necessidade de receber aprovação? Eu não sei. Vamos refletir sobre isso? Nossa, até um pouco difícil falar sobre isso, né? Porque essa pergunta, por que você tem uma necessidade de aprovação, ela vai ter respostas diferentes de acordo com a pessoa que responder, porque cada pessoa tem uma necessidade. E aí eu acho que não existe uma resposta para todas as pessoas. Mas falando aqui da gente, eu posso pensar, por exemplo, nessa questão de que a gente se vê através do outro. Então, eu vou medir as minhas ações, eu vou medir aquilo que eu tô fazendo a partir da reação da outra pessoa. Então, se a outra pessoa ela demonstrar que aquilo que eu tô fazendo é certo, e essa pessoa vai demonstrar isso através do carinho que ela me der, da atenção que ela me der, e aí eu vou acreditar que aquilo que eu tô fazendo tá certo, ainda que esteja errado. Lembrando que certo e errado também são conceitos bastante subjetivos, o que é certo para um não é certo para o outro. Mas e aí quando uma pessoa ela não me aprova, eu começo a colocar em dúvida se aquilo que eu tô fazendo é certo ou é errado. Então, eu penso que existe nessa necessidade de aprovação, claro que uma tendência natural, quem é que não quer ser amado, não é? Quem é que não quer ser querido? Mas também uma falta de confiança naquilo que eu tô fazendo, uma falta de confiança naquela atitude, naquela decisão que eu tô tomando. Então você imagina, por exemplo, que você está lidando com uma pessoa abusiva, uma pessoa que se aproveita, por exemplo, do fato de você não conseguir falar não ou de você ter uma dificuldade para se indispor. E de repente você vai fazendo tudo o que aquela pessoa quer para que aquela pessoa demonstre através das ações dela que você é importante para ela. Só que de repente você começa a se colocar numa condição totalmente desnecessária, humilhante até às vezes. Então, uma coisa que eu sempre paro para pensar e que eu acho muito interessante, eu até vi uma frase sobre isso esses dias. Essa frase ela dizia assim, ó: você conhece verdadeiramente uma pessoa quando você deixa de servir aos interesses dela. E cara, eu achei muito verdadeiro isso, porque às vezes aquela pessoa tá fazendo uma coisa que não é legal. E para conseguir a aprovação daquela pessoa, você começa a agir também de uma maneira que não é legal. E daquela forma a pessoa te aprova, porque você está servindo os interesses dela. Então eu acho que para que isso melhore, e é claro que eu acho que essa necessidade de aprovação, ela não deve nunca acabar. A gente precisa do carinho do outro, a gente precisa de atenção, somos seres sociais, né? Convivemos com pessoas e quando a gente convive com pessoas, a gente pode treinar a nossa autonomia, mas a gente sempre vai precisar admitir que precisamos uns dos outros. Mas dentro dessa autonomia, a gente trabalha muito essa questão do autoconhecimento, de ter a capacidade de admitir os nossos erros, porque quando eu não consigo admitir um erro,
eu vou sempre me preocupar muito com as críticas dos outros. Eu vou sempre pensar assim: nossa, será que eu realmente sou isso que essa pessoa está falando? E esse pensamento é saudável, porque é a partir daí que a gente vai enxergar aquilo que de repente a gente não está conseguindo enxergar. Porém, ele não pode ser grande o suficiente a ponto de nos paralisar, por exemplo. E falando sobre isso, a gente para pensar o seguinte: como que a gente trata as pessoas que não concordam com a gente ou que de alguma maneira nos apontam um defeito. Como que a gente trata? Será que as pessoas elas só servem para nós e só têm a nossa aprovação quando elas pensam como a gente? E quando alguém me traz um defeito, quando alguém me aponta um defeito, eu consigo olhar para isso como uma oportunidade de perceber algo que eu não tinha consciência? Porque realmente, muitas vezes, para proteger o nosso ego, a gente finge que não vê uma série de comportamentos nossos, embora a gente tenha bons olhos para olhar o defeito dos outros. Então, quando a gente começa a olhar para os nossos defeitos como oportunidades de melhorar, por mais difícil que isso seja, porque eu não estou dizendo que é fácil, mas a gente vai ganhando mais segurança para falar também das nossas virtudes. E aí, essa questão da aprovação do outro, ela vai se tornando menos pesada. Eu vou precisando cada vez menos, porque à medida em que eu vou fazendo esse exercício de olhar os meus defeitos e as minhas qualidades, eu vou desenvolvendo clareza. E à medida em que as coisas vão ficando claras para mim, eu consigo julgar melhor. Então, assim, naquele momento não fui legal com aquela pessoa, porém, nada justifica aquela pessoa ter agido daquela forma comigo, ou vice-versa. Aquela pessoa não foi legal comigo, mas nada justifica eu ter agido dessa forma. E eu consigo olhar para o meu defeito e transformá-lo em algo que vai me trazer força. Porque se eu estou olhando, se eu estou encarando, se eu estou admitindo, é porque eu quero mudar. E existe muita força nisso. Então, à medida em que eu vou ganhando essa clareza, é claro que, como eu falei, a gente sempre vai ter necessidade dessa aprovação do outro, mas eu vou conseguindo perceber, peraí, nessa história aqui tá errado. Isso é responsabilidade minha e isso não é. A gente vai fortalecendo a nossa capacidade de ter clareza. E isso vai fazendo cada vez mais com que a gente não se submeta. Então, por mais que eu entenda que aquela pessoa não está me aprovando, eu vou observar a minha ação. Poxa, eu tô tomando essa atitude, eu tô tomando essa decisão e é legítimo, eu tô sentindo isso do fundo do meu coração. Se aquela pessoa não concorda, é um direito dela de concordar. E tudo bem se ela não me quiser por perto. Porque afinal de contas, a gente precisa compreender que a gente não é o máximo e que as pessoas não são obrigadas a gostar da gente, não são obrigadas a concordar com a nossa opinião. E a gente também precisa ter a humildade de entrar em contato com outras opiniões e pensar, poxa, é verdade, o que essa pessoa está falando está certo. Poxa, eu estava errada. Poxa, pode ser diferente. Então eu acho que esse é um caminho de crescimento que pode ajudar muito a gente a lidar com essa questão da necessidade de aprovação. E tudo bem se você não me aprova. É claro que é um processo difícil, às vezes doloroso. A gente sempre quer ter razão, tem essa questão do ego. Então são coisas que a gente precisa ir trabalhando. Mas de maneira geral, eu acho que a gente falar sobre isso, ouvir sobre isso, buscar conteúdos como esses, podem nos ajudar muito nessa questão da necessidade de aprovação. Como que a gente lida com as pessoas que não concordam com a gente? Clareza, clareza. Você tem a capacidade
de discernir melhor a situação. Autoconhecimento, quanto mais você se conhece e conhece as intenções por trás das suas ações e olha para isso sem se culpar ou se criticar, mas com vontade de mudar, mais fácil vai ser de se sentir seguro diante de uma situação e precisar menos da aprovação do outro. Ai, é muita coisa para pensar.